Olá, boa noite! Boa noite, está entrando aqui o João do Carmo, a Camila Teixeira. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de quarta-feira. O pessoal está chegando. Boa noite, Isaac, sempre aqui com a gente, para a gente estar falando de audiência de instrução. Sempre é aí um desafio essas audiências de instrução no processo do trabalho. E hoje esse será o nosso tema da nossa noite, para a gente poder estar aí discutindo algumas técnicas dessa audiência de instrução, alguns procedimentos que a gente deve ficar atento nessas audiências de instrução. Sejam muito bem-vindos. Marcela aqui também está chegando, a Helena, o pessoal está entrando para a gente poder iniciar os trabalhos de hoje à noite. Doutor Hélio, boa noite. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? A imagem, som, tudo tranquilo? A conexão tá boa? A Ivana, a Grace Brasil tá entrando, vamos chegando. A Tainara também, que já é aluna assídua, seja bem-vinda. Tá sempre acompanhando aí as nossas aulas. Hoje a nossa temática, pessoal, é audiência de instrução, né? A gente vai estar conversando sobre algumas técnicas, sobre alguns procedimentos inerentes à audiência de instrução. Essa é a temática da nossa aula de hoje, onde a gente vai estar abordando aí esse assunto. Bom, André também, o Eudásio também, sempre com gente, sejam bem-vindos. A Paloma, pessoal que está sempre acompanhando aqui a gente, meu boa noite, bem-vindos. Eu acho que a gente já pode começar a conversar, vamos dar início aos nossos trabalhos. Para o pessoal que está chegando agora, sou Daniela Pessoa, sou professora, sou juíza do trabalho há quase 14 anos agora, já estamos caminhando aí para os 14 anos. E a gente vai estar tratando na nossa aula de hoje a questão da audiência de instrução. Lembrando, pessoal, que o material referente às nossas aulas, sempre que a gente tem aula aqui por meio do Instagram, eu preparo materialzinho com legislação, jurisprudência. Esse material, ele é disponibilizado lá por meio do canal Telegram. Então, se você ainda não teve esse acesso, não se cadastrou no Telegram, se cadastra lá no Telegram para que você possa estar recebendo material referente à aula, as aulas ministradas aqui por meio do Instagram, como também material referente à atualização jurídica, à jurisprudência, decisões importantes, doutrina. A gente está sempre levando esse material lá, disponibilizando no Telegram. Quero fazer um convite especial para você que ainda não se inscreveu no evento. Corre lá, o link está na bio. O evento a gente vai estar tratando a semana da audiência trabalhista na prática de audiência trabalhista. Esse evento ele acontecerá nos dias 25, 27 e 29 de janeiro. As aulas serão aulas ao vivo com a disponibilização de todo o material. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre lá, faz a sua inscrição, o link está na bio para que você possa estar participando do evento Semana Audiência Trabalhista na Prática, e a gente, por meio do evento, terá condição de abordar com mais profundidade todas aquelas questões práticas vivenciadas durante a audiência trabalhista e que precisa de uma resposta imediata para os advogados que estão militando aí no processo do trabalho. Tá bom? O evento já está marcado, 25, 27 e 29 de janeiro, faz lá a sua inscrição. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando de audiência de instrução. A audiência de instrução sempre parece ser um desafio para o advogado trabalhista. E por que a instrução é um desafio para o advogado trabalhista, para a advogada trabalhista? Porque é por meio da audiência de instrução que vão ser produzidas as provas
referentes àquela demanda, àquele litígio. E são essas provas que vão interferir, influenciar diretamente no convencimento do magistrado. Então, a audiência de instrução, ela é uma audiência de suma importância, porque é por meio da audiência de instrução, é por meio da produção dessas provas que o juiz vai construir o entendimento dele a respeito daquele bem, daquele objeto litigioso, que é objeto, obviamente, do processo. Então, as alegações têm que ser provadas. E as alegações, elas são construídas, elas são fixadas por meio do quê? Por meio da petição inicial e por meio da defesa. Então, pessoal, o advogado trabalhista, a advogada trabalhista, ele tem que ter um raciocínio rápido, um raciocínio lógico para definir quais são os meios de prova que ele vai se utilizar durante a audiência de instrução. A primeira conduta importante que a gente tem que observar é a questão de fracionamento de audiência. O advogado, ele tem que ter o cuidado de verificar se ele está sendo notificado, se o cliente está sendo notificado para uma audiência inaugural, para uma audiência de conciliação ou para uma audiência em prosseguimento, que é a audiência de instrução. Significa dizer que é a audiência, é o momento processual onde cada parte poderá produzir as suas provas. A regra geral no processo do trabalho é que a audiência seja una e todos os atos sejam concentrados naquela audiência, podendo as partes produzir toda a prova. Então, primeiro cuidado do advogado, ele recebeu uma notificação inicial para comparecimento em audiência. Ele tem que ter ciência, tem que ficar bem claro se é audiência una, se é uma audiência inaugural, se é uma audiência em prosseguimento. Se for uma audiência una, você já parte ali para a audiência com todos os meios de prova que você pretende utilizar para provar as suas alegações. Se for uma audiência de conciliação, como o próprio nome diz, ou audiência inaugural, como nós estamos acostumados, né, a lidar com essa questão do fracionamento da audiência, não será nessa audiência que vai haver essa produção de prova, que vai haver a dilação probatória. Importante, pessoal, a gente sempre lembrar que no processo do trabalho não existe essa oportunidade para se juntar rol testemunhal, para que sejam intimadas testemunhas. Não, no processo do trabalho, como é que funciona? Se a parte é notificada para comparecimento na audiência de instrução, ela tem que levar as suas testemunhas. Não é o juiz que vai intimar essas testemunhas. É a própria parte, seja reclamante ou seja reclamado, que vai levar a sua prova oral. Não existe rol, não existe intimação pela regra geral. Cada parte comparece na audiência com as provas que pretendem produzir. E aí eu vou estar falando de todos os meios de prova. Prova documental, a prova oral, né, os depoimentos pessoais, a questão da perícia. Tudo isso deve ser requerido e analisado durante a audiência de instrução. Instruir significa provar. Toda vida que você ouvir esse nome, instrução, você faz essa conexão com a prova dos autos. Ah, professora, se eu não levar minha testemunha, preclui. E preclui mesmo. E você não vai ter outro momento processual para estar ouvindo
essa testemunha. Então, esse é um cuidado que o advogado trabalhista, diferentemente, por exemplo, do processo civil, ele deve ter. Quando ele é intimado para uma audiência em prosseguimento, para uma audiência de instrução, ou mesmo para uma audiência que pela notificação ele não consegue compreender se é uma audiência só de conciliação ou se é uma audiência de instrução, a prova oral vai com ele, ele leva essa prova oral para a audiência. Não dá para arriscar, não dá para o advogado trabalhista arriscar. Então, falou-se em instrução, falou-se em audiência una, já leva essas testemunhas com você no intuito de provar essas alegações. E aí, pessoal, uma questão que a gente tem que observar quando a gente fala de técnica de audiência de instrução é a questão de orientar a testemunha. Eu sei que, inclusive, a gente vê, né, muitas ofertas de como orientar a testemunha, o que a testemunha deve dizer ou não deve dizer. E aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de orientação de testemunha. Pessoal, qual é o papel da testemunha? Quando a gente fala em testemunha, a gente não pode esquecer que a testemunha, a prova testemunhal, é um meio de prova. E ela vai cumprir uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica que essa testemunha vai cumprir? É comprovar, provar as alegações da parte. Tanto é que eu, reclamante, arrolo as minhas testemunhas e o reclamado arrola as testemunhas deles. E ela vai cumprir essa finalidade de provar as minhas alegações. Então, pessoal, o que é mais importante a testemunha saber, conhecer quando ela é arrolada? Os fatos. Então, a primeira coisa que o advogado ele tem que ter certeza é se a testemunha que está sendo arrolada tem conhecimento dos fatos. E isso aí, pessoal, não se confunde com a questão de orientação de testemunha. Não cabe ao advogado trabalhista estar dizendo o que a testemunha deve dizer. Ou a testemunha conhece o fato, ou a testemunha não conhece o fato. Ela desconhece o fato. Essa questão, né, de orientar a testemunha não pode ir no conteúdo, no núcleo dos fatos. Agora, é uma boa conduta o quê? O advogado explicar o procedimento à testemunha. Olha, é o seguinte, o que vai acontecer? Geralmente, quem vai a juízo vai com medo, vai receoso. Não é uma situação comum, rotineira e confortável, nem a pessoa ser parte em uma demanda trabalhista, em um processo trabalhista, e nem ser arrolado com a testemunha que cumpre com essa finalidade, que cumpre com essa missão específica. Então, ao advogado, aí sim, compete a ele explicar para a testemunha o procedimento, o que vai acontecer, a hora que ela vai ser chamada, a questão do compromisso que ela vai prestar, este compromisso de dizer a verdade. E isso, pessoal, não se confunde com orientar a testemunha. Não se pode estar descrevendo fatos para a testemunha. Você chamar a testemunha e dizer, olha, o que aconteceu foi assim, assim, assado, é isso que você vai dizer para o juiz. Isso, pessoal, não pode acontecer. Não pode ter nenhuma orientação nesse sentido. O ponto de partida que você deve observar para saber se a sua testemunha vai lhe servir como meio de prova é: você conhece os fatos,
Você sabe o que você vai fazer no processo, você sabe por que você foi arrolada como testemunha. E aí, se a testemunha lhe diz assim, eu conheço os fatos, realmente eu vivi os fatos, você já pode ter certeza que será uma testemunha útil para o processo. E muito embora a testemunha seja arrolado por você, parte, ou reclamante ou reclamado, essa testemunha, a prova não pertence a você e não pertence a outra parte. A prova pertence ao processo, pertence aos autos e o juiz ele pode explorar essa prova como ele bem entender para formar o convencimento. Então, é por isso, pessoal, que a testemunha boa é aquela testemunha que realmente conhece os fatos. E essa questão do advogado tá orientando, tá dizendo como dizer, como falar, o que dizer, isso é muito perceptível na hora que a gente está colhendo o depoimento pessoal. Em determinado processo, quando eu estava colhendo o depoimento de determinada testemunha, não só em processo, mas já em vários casos, a testemunha, após qualificada, por vezes, olha para o advogado e diz assim, ixi, doutor, esqueci essa parte, como é mesmo? Olha ali, durante o depoimento, para o advogado e diz, como é mesmo essa parte, doutor? Essa parte eu esqueci. Você já observe, daí você já extrai que não é uma testemunha que tinha conhecimento dos fatos, né? Ou seja, é uma testemunha que ela talvez teve os fatos narrados para ela e ela não está conseguindo ali nem reproduzir o que lhe foi narrado. Outra questão que é interessante, pessoal, quando a gente trata de depoimento de testemunha, colhida dessa prova testemunhal. Muitas vezes, nas ações onde há discussão de vínculo empregatício, a gente tem que ter provada a data da admissão e a data da rescisão contratual. Muitas vezes a testemunha sabe a data da admissão de um contrato longo, por exemplo, exatamente o dia, o mês e o ano, mas não sabe a data da rescisão, que é uma data mais próxima. Pensemos aí num contrato de 5, 6 anos. A testemunha lembra exatamente o dia que o autor entrou, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, dependendo aí do tempo que se demore para ajuizar a demanda, mas não lembra nem o mês da rescisão contratual. Não se recorda nem o mês da rescisão contratual. Como é que a pessoa lembra mais de um fato, né, longínquo e não atrelado a nenhum evento especial e não se recorda de um fato que ocorreu há poucos meses atrás, muitas vezes, no máximo um ano atrás. Então, é um indício de que esse depoimento, ele não é um depoimento fidedigno. Quer ver outro detalhe? Já pegamos depoimentos de testemunha que nessas questões de datas, a testemunha, no caso, sabia exatamente a data de contratação do reclamante, se recordava. Mas ele não se recordava, por exemplo, da data de aniversário da esposa com a qual ele era casado há mais de 16 anos. Então, em uma situação regular, pessoal, espera-se que o reclamante, que a testemunha, ela saiba com mais fidelidade a data de uma admissão de um colega de trabalho ou a data de aniversário de sua esposa, que é uma data que se repete ano a ano. Então, quando há essa questão de orientação da testemunha, quando é passada muita informação para a testemunha, que ela não atrela essas informações a nenhum evento específico, que ela não vivenciou os fatos, na hora do depoimento, ela vai se enrolar.
porque o juiz possui técnicas específicas para saber quando a testemunha está se afastando da verdade, quando ela está longe da verdade, e possui técnicas para saber exatamente quando a testemunha ela está ali sendo fidedigna. Quer ver, pessoal? Outro indício de que o depoimento não é fidedigno, quando a testemunha, por exemplo, se recorda exatamente o endereço da empresa, sabe o endereço completinho, inclusive com CEP, mas não sabe o seu endereço, a qual reside, por exemplo, há mais de 1 ano, há mais de 6 meses. E eu fico me perguntando como é que a testemunha sabe o endereço da empresa, mas não sabe o seu próprio endereço. Então, são questões, né, questões fáticas que a gente vai extraindo da testemunha para perceber se o depoimento ele é fidedigno ou ele não é fidedigno. Então, essa questão de testemunha orientada, ela é uma testemunha que a ela foi dito fatos para que ela pudesse retratar lá dentro do processo em forma de depoimento, mas ela não vivenciou os fatos, ela não ouviu dizer dos fatos, foi uma testemunha preparada com fatos que ela nunca vivenciou, que ela nunca ouviu dizer, e ela vai se enrolar na hora do depoimento. E essa questão de entregar fatos à testemunha e pretender o advogado à parte que a testemunha reproduza esses fatos, que ela sequer tem conhecimento em sede de depoimento, não se confunde essa conduta de que alguns chamam preparar a testemunha, orientar a testemunha, não se confunde com a conduta, né, digna do advogado trabalhista de sim conversar com as testemunhas antes da audiência para saber qual é o conhecimento dos fatos que ela tem, para esclarecer o procedimento, como será o passo a passo, como é que vai acontecer, quem é que é ouvido primeiro, quem é que é ouvido depois, até mesmo para que o advogado ele possa avaliar a necessidade da produção daquela prova oral e saber se aquela prova oral, de fato, terá condições de provar as suas alegações. Esse tipo de orientação, esse tipo de preparo procedimental é uma boa conduta e não se confunde quando o preparo é em razão dos fatos objeto da lide, fato estes que a testemunha nunca vivenciou, fato estes que a testemunha nunca ouviu falar. E por conta disso, pessoal, aquelas questões, a testemunha não pode ser ouvida porque chegou no fórum juntamente com o advogado. O advogado deu carona para as testemunhas que ele arrolou, que serão ouvidas em juízo. Pessoal, o que a gente tem que observar? Qual é a técnica de instrução que a lei processual manda a gente seguir? É a questão da incomunicabilidade das testemunhas na hora do depoimento. O que a lei veda, o que a lei proíbe é que uma testemunha escute o depoimento da outra testemunha, para não viciar os depoimentos posteriores. E isso durante o ato processual, na hora da acolhida dos depoimentos. A lei não veda que o advogado converse com as suas testemunhas. A lei não veda que as partes conversem entre si fora da audiência. O que a lei veda é quando está sendo colhido o depoimento de uma testemunha
que as testemunhas que não foram ainda ouvidas escutem esse depoimento. Então, o fato das testemunhas terem comparecido na audiência de instrução com o advogado não vai viciar o procedimento, de forma alguma. O que vai viciar é se na hora do depoimento, uma escutar o depoimento da outra. Não vai viciar essa carona, pessoal. Não vai viciar o depoimento da testemunha se o empregado, por exemplo, ex-empregado reclamante, pagar o transporte das suas testemunhas. Ele pode ter interesse em ouvir a testemunha, pode não ter como se deslocar. Então, o pagamento desse transporte da testemunha não vai viciar o depoimento dela, porque não vai quebrar essa regra da incomunicabilidade na hora do depoimento. Agora, existem casos de suspeição. Caso de suspeição da testemunha, casos estes regulamentados ali legalmente, previstos em lei. Pagar o transporte da testemunha é diferente, pessoal, de pagar a testemunha para comparecer no ato processual e prestar o seu depoimento. Aí sim eu posso ter um caso de suspeição. Por quê? Porque o comparecimento da testemunha em juízo, ele deve ser espontâneo. Pagar o transporte como uma forma de prover o deslocamento da testemunha é muito diferente do que a parte prometer uma dádiva a essa testemunha, prometer um prêmio a essa testemunha, uma troca de favor para que essa testemunha venha em juízo prestar este depoimento. Porque aí eu vou ter um problema da suspeição. Aí eu vou ter um problema do que, pessoal? Da troca realmente de favor. E nesse aspecto, essa testemunha, pensem aqui comigo, ela possui ou não o interesse jurídico de que a parte que a arrolou ganhe determinada ação. Ou tenha, no caso, provada aí a sua pretensão. Essa testemunha, nessa circunstância, é claro que vai ter esse interesse de que a parte que arrolou seja vitoriosa aí na sua pretensão. Esperando o quê? Esperando a troca. Esperando o quê? Esperando aí a questão do favor, a questão do retorno. Então, ajuda de custo, vamos colocar assim. É uma ajuda para o transporte que ele não tem como se deslocar. É uma ajuda de alimentação, porque a gente sabe que nas audiências presenciais existe um atraso gigantesco na pauta. Às vezes as testemunhas passam lá horas e horas a fio. Então, é uma ajuda para um lanche, isso não vicia o depoimento. O que vai viciar o depoimento? Vai viciar o depoimento a troca de favores. Eu realmente tenho um interesse jurídico de que aquela parte ganhe, que seja vitoriosa, ou ao contrário, eu tenho interesse jurídico de que aquela outra parte se lasque, perca, que eu quero que ele perca tudo que tem. Isso vicia o depoimento da testemunha. E isso tem que ser levantado, essa questão tem que ser levantada sob o argumento da suspeição. E antes de iniciar o depoimento. Porque se o juiz pegar o compromisso legal dessa testemunha, se ela começar a depor e você não arguir isso no momento oportuno, sabendo do fato, vai precluir também. E o juiz vai validar aquele depoimento, da testemunha que está compromissada. Vamos ver aqui alguns comentários. Então, o que nós temos primeiro, pessoal, aqui, para o pessoal que chegou depois? Técnicas de instrução, de audiência de instrução. Cuidados que o profissional deve ter. Primeiro, e isso eu repito insistentemente,
Leia as notificações que vocês recebem para saber que tipo de audiência vocês vão participar. Na dúvida, a lei traz esse regramento geral de que as audiências são unas e haverá a produção de todas as provas. Não vacilem, não titubeiem. Leu a notificação, não entendeu? Nada. Parta sempre do pressuposto de que a audiência será una e todas as provas serão colhidas naquela audiência. Neste cuidado, o patrono tem que se lembrar de realizar o convite às suas testemunhas. Não vai intimação para a testemunha. Então, o advogado que está acompanhando a parte vai ter que fazer a escolha dessas testemunhas e vai ter que convidar essas testemunhas formalmente, porque ele pode ter que apresentar esse convite durante a audiência de instrução. Terceiro, quem é que escolhe a testemunha? É o advogado ou é a parte? Quem melhor sabe a testemunha que tem conhecimento dos fatos são as partes. Me diga aqui, empregador, quem trabalhou na época do reclamante? Primeira pergunta. Tendo trabalhado na época do reclamante, exercia a mesma função? Segunda pergunta. Tendo trabalhado na época do reclamante, exercia a mesma função, cumpria o mesmo horário de trabalho? Estava submetida à mesma jornada de trabalho? Essa escolha tem que ser feita pela parte, porque foi a parte que vivenciou os fatos. É claro que o advogado trabalhista é importantíssimo no acompanhamento dessa escolha. Por quê? Porque é o advogado trabalhista que vai chegar e vai perguntar para a parte. Essas perguntas a parte não vai saber a importância de identificar se trabalhou na mesma época, se não trabalhou, se exercia a mesma função. Então você, como advogado trabalhista, vai ter que chegar e vai dizer: me dê aqui uma pessoa que trabalhou na mesma época, exercia a mesma função, a mesma jornada. Ah, não tem, mas tem que trabalhou na mesma época, ainda que em outro setor. Tem que trabalhou na mesma época, mas ainda que em outro turno. E aí o advogado faz esse papel de orientação no sentido de escolha da testemunha conforme a tese que ele está sustentando. Outro ponto que a gente verificou até então: preparar a testemunha e orientar a testemunha é missão do advogado, mas não no sentido de conteúdo fático. Ou a testemunha tem conhecimento dos fatos ou a testemunha não tem conhecimento desses fatos. O preparo, a orientação é no sentido de procedimento. Ou seja, testemunha rolada. Durante a instrução vai acontecer isso. Primeiro serão ouvidas as testemunhas do autor, na regra geral. Depois vão ser ouvidas as testemunhas do réu. O depoimento de uma testemunha não poderá ser ouvido pelo depoimento de outra testemunha. Não fique nervoso ou com medo, porque o juiz vai tomar o seu compromisso. Tem testemunha que fica extremamente nervosa, se tremendo todinho quando entra na sala para prestar depoimento, em função aí desse compromisso legal. Então, esse preparo, essa orientação tem que haver, mas tem que haver, ela deve existir em termos procedimentais e não em termos de conteúdo fático, porque eu volto a insistir. Ou a testemunha vivenciou os fatos, ou ouviu dizer dos fatos por terceiros, por amigos, dentro da própria empresa, no âmbito do próprio empregador, ou a testemunha não conhece aí os fatos. E não há nada pior, pessoal, para o profissional, quando é arrolado uma testemunha que você pergunta: trabalhou na empresa? Não. Frequentava a empresa de alguma forma, era fornecedor, era cliente? Não, não era. Nunca foi? Não. Sabe onde é essa empresa? Não.
Então, você se pergunta o que é que essa testemunha está fazendo ali em juízo, se ela realmente, em relação aos fatos, não tem conhecimento nenhum. Temos aqui alguns comentários, né? Vamos lá. Passando aqui, Jucemara dando boa noite. Aqui nos comentários, né? O doutor Luciano, né? Ele está dizendo: a reclamada leva uma testemunha. Após ouvir as partes, ele desiste de ouvir a testemunha. A outra parte pode desistir na oitiva. A questão de desistência da testemunha. Não é porque você levou a testemunha para a audiência que ela será necessariamente ouvida. Isso é outra questão procedimental que o advogado é bom esclarecer para a testemunha que é arrolada. Uma vez que a testemunha compareceu em juízo, ela pode ou não ser ouvida. Você pode desistir da sua prova. A parte confessa. A parte contrária confessou tudo. Você está lá com duas testemunhas. Você, advogado trabalhista, tem que avaliar a necessidade ou não da oitiva dessas testemunhas. Não quer mais ouvir? Não quero mais ouvir. Simplesmente diz: não, doutor, estou satisfeito com o depoimento pessoal da outra parte. Em razão disso, vou desistir das minhas testemunhas. E as testemunhas podem estar lá fora e não devem achar ruim, por exemplo, porque não foram ouvidas em juízo. Mas essa questão da desistência da testemunha, da prova oral, é uma análise técnica que tem que ser feita pelo advogado na hora da audiência. Ainda mais importante, pelo advogado do autor reclamante, que, em tese, só tem contato com a defesa ali no momento da audiência, quando tem que se manifestar sobre a tese, né, que foi apresentada e documentos apresentados ali pela reclamado. Então, dizer assim, o advogado pode desistir da oitiva da testemunha? Pode. Ele vai ter que fazer essa análise lá durante a audiência para concluir por essa desistência ou não. E ainda que o advogado desista da testemunha, poderia o juiz insistir no depoimento dessa testemunha? Sem sombra de dúvida. Como eu disse para vocês, a prova não pertence à parte A ou à parte B ou ao juiz. A prova é do processo. Então, eu posso ter um caso, pessoal, interessante, onde no depoimento pessoal, a parte faça uma remissão, uma referência a determinada pessoa. No descrever dos fatos, faz referência a uma determinada pessoa. E essa pessoa está lá fora da sala de audiência. Vamos supor que é o motorista da empresa que nem arrolado como testemunha tá. Não, ele não foi lá como testemunha, ele foi lá como motorista. O juiz pode, ali na hora da audiência, dizer: não, eu quero ouvir o seu José. A parte A falou que o seu José estava no dia, prestou assistência. Cadê o seu José? Não, o seu José está ali fora. Pois eu quero ouvir o seu José. Não, mas o seu José não é minha testemunha, não. As minhas testemunhas são o fulano e o beltrano. O juiz, ele pode, pessoal, na condição do processo, dizer: não, mas eu quero ouvir essa pessoa como prova do juízo, arrolar, né, e pedir para que essa pessoa preste o depoimento com compromisso legal, com todas as formalidades. A testemunha foi referida e não está lá no momento, o juiz pode intimar: ó, eu quero ouvir como testemunha do juízo essa testemunha que foi apontada em determinado depoimento. Como é empregado da empresa, determinar que o advogado apresente, né, o rol de qualificação, onde essa testemunha possa ser identificada e encontrada, e os juízes pedir intimação específica para que essa testemunha compareça em juízo para prestar o seu depoimento. Então, mesmo que as partes não queiram ouvir determinada testemunha, desistam, é uma análise que só dá para fazer durante a audiência, e o juiz, ele pode ainda, como testemunha referida, intimar a essa testemunha referida para que compareça como testemunha do juízo. Vamos ver aqui mais.
A Antônia Freire está dizendo como faz para mandar um monte de coraçãozinho. Deve ser você, todos esses coraçãozinhos que estão aparecendo aqui, né? Muito grata, obrigada. Vamos ver. A Lua Lusa está perguntando, doutor, uma dúvida. Quando o magistrado pergunta à testemunha se ela tem interesse na causa, de forma que a reclamante ganhe a causa e a testemunha afirma, pode-se dispensar a oitiva por parcialidade? Lua, é o seguinte, a forma do compromisso, cada testemunha que ela vai ser ouvida pelo juiz, ela tem que prestar o compromisso legal. Antes de prestar o compromisso legal, o juiz faz, né, algumas perguntas estas que não tem um manual específico, não tem na legislação como ou o que se deva perguntar. Então, geralmente, o juiz pergunta se é parente da parte, de quaisquer das partes, pergunta se a testemunha possui amizade íntima, pergunta se é inimigo capital de quaisquer das partes e pergunta se a testemunha tem interesse na causa. Mas isso é uma liberdade do juiz, como ele vai perguntar isso para a testemunha antes que ela possa prestar um compromisso legal. Essa pergunta, se a testemunha tem interesse na causa, ela é uma pergunta muito aberta, de cunho subjetivo. Então, diante de uma resposta sim ou não, se ela não tiver, ótimo, mas se ela sim, você tem que investigar, o magistrado tem que investigar qual é o interesse na causa. Porque muitas vezes a gente pergunta, tem interesse na causa? Tenho. Qual é o seu interesse? Que se faça justiça. Que se faça justiça não vai viciar um depoimento. Tem interesse na causa? Tenho. Eu quero que o fulano ganhe essa ação porque eu não gosto da outra parte, porque eu me indispus com a outra parte. Então, esse tipo de resposta em relação ao interesse da causa é que pode vir a viciar o depoimento dessa testemunha. E aí fica tanto a possibilidade do advogado desistir da testemunha. Ah, doutor, desculpa, eu não sabia disso aí, eu vou desistir dessa testemunha. Ou, no caso, a outra parte levantar suspeição e o juiz ter que analisar a suspeição dessa testemunha. Uma coisa importante, pessoal, que é bom lembrar, é que se tiver, por exemplo, uma contradita acolhida em relação à sua testemunha, não é o fim do mundo. Por que não é o fim do mundo e você não perdeu necessariamente a sua tese? Porque essa mesma pessoa, ela poderá ser ouvida como informante. E o juiz presta o valor que entender a essas declarações do informante. Então, uma boa conduta é, eu não posso ouvir como testemunha, é suspeita, é impedida, pois eu quero ouvir como informante. Ou o próprio juiz pode, no caso, resolver ouvir essa testemunha como informante. A gente está perguntando se a parte desiste da testemunha, mas o juiz quer ouvir. Como é que fica? O juiz escuta. O juiz escuta quem ele quiser. Ele possui ampla liberdade para conduzir o processo de modo que ele vá no âmago aí da verdade dos fatos. Então, o juiz ele pode ouvir testemunha não arrolada, não trazida pela parte, testemunha referida. O juiz pode determinar a juntada de prova emprestada, mas sempre com essa finalidade. Que finalidade? De encontrar a verdade dos fatos. A Ana está perguntando, professora, ter a testemunha processo contra a empresa não é motivo de suspeição? Não é motivo de suspeição. Não é motivo de suspensão, entendimento simulado do TST, súmula 357. Quando o Joana está perguntando, quando o advogado vê que a testemunha está mentindo muito, qual o procedimento? Aí ele vai ter que, no caso, impugnar esse depoimento. Quando ele perceber que a testemunha está se afastando da verdade, ele vai impugnar este depoimento e uma boa conduta, ele pode pedir uma acareação dessa testemunha. Agora, se o advogado impugnar o depoimento, ele tem que impugnar ali naquele momento, quando ele perceber que a testemunha está faltando com a verdade, pedir as aplicações das penalidades legais e ele não pode deixar para fazer isso só depois que o juiz concluir a instrução, não.
Se o advogado perceber que o depoimento está viciado, ele vai ter que se manifestar imediatamente na hora que ele perceber isso, pedindo aí, no caso, né, que seja que a testemunha que seja assustada esse depoimento, seja indeferido esse depoimento, e se ele levantar essa questão, ele vai ter que provar, certo? Bom, João do Carmo está perguntando, testemunha referida é a salvação de muitos casos. Muitos processos, João do Carmo, são resolvidos de fato com a questão aí da testemunha referida. O Hamilton está perguntando, da mesma forma que as testemunhas, quanto ao preposto e o reclamante, um deles tem que se retirar da sala da audiência para não contaminar. Exatamente. Da mesma forma que eu tenho a incomunicabilidade das testemunhas, quando uma parte está depondo, a outra não pode ouvir o respectivo depoimento. A Aline está perguntando, eu posso pedir a intimação da testemunha referida? Pode, você nem sabia que essa pessoa existia e você pode requerer ao juiz a intimação da testemunha referida e o juiz ele vai ter que avaliar a necessidade ou não da produção dessa prova aí nos autos. Uma curiosidade, doutora, a Ivana Barros está perguntando, acha conveniente a oitiva do suposto agressor? Essa questão é muito interessante, Ivana. A pessoa que é apontada como agressora nos casos de assédio moral, o depoimento dela é um depoimento viciado, é um depoimento suspeito? Na maioria dos casos, Ivana, eu entendo que sim. Quando nominalmente a parte reclamante aponta uma pessoa como praticante de uma conduta ilícita reiterada, essa pessoa possui interesse jurídico de que esse fato não seja provado. Então, nesses casos específicos, o depoimento do agressor ele não pode ser colhido, no meu ponto de vista, que isso é uma questão controvertida, no meu ponto de vista, isso vai muito da sensibilidade no processo, caso a caso, né? Tem casos que você nota a vítima extremamente penalizada, extremamente doente, você nota uma postura do agressor bem arrogante, mas eu entendo que a pessoa que é apontada como agressora, ela não tem interesse jurídico em admitir nenhum fato comprovando uma conduta ilícita reiterada, que praticou essa conduta. Então, colheu o compromisso legal de dizer a verdade dessa pessoa, vai de encontro ao interesse jurídico da própria pessoa e, de repente, até no caso, admitir um ilícito penal. Ninguém é obrigado a produzir prova, né, contra aí fatos que podem configurar crime. Então, eu entendo que dependendo do caso, nos casos de assédio moral, dependendo da discussão, de fato, o agressor, ele tem interesse jurídico em que o fato não seja provado. Por isso, ele não pode prestar o compromisso legal. Então, ele não poderia ser ouvido como testemunha, mas poderia ser ouvido como informante. Mas é uma questão controvertida e a gente encontra jurisprudência com um entendimento contrário, e isso vai muito aí de caso a caso. Ok, pessoal? Beleza. Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Lembrando, todas essas questões serão abordadas aí no material de vocês, que eu vou estar disponibilizando pelo Telegram. Então, vocês vão estar recebendo o material correspondente aí a essa aula por meio do canal Telegram. Quero reforçar mais uma vez para quem chegou depois o convite para participar do evento Semana Audiência Trabalhista na Prática. Durante a semana a gente vai ter a possibilidade e a oportunidade de abordar essas questões com mais profundidade, dentro aí de todo um conteúdo macro da audiência trabalhista. O evento ele vai ocorrer nos dias 25, 27 e 29 de janeiro. Serão 3 aulas só sobre prática de audiência trabalhista, onde a gente vai estar abordando desde a petição inicial, que vocês não devem fazer, a contestação e a questão da produção de prova em audiência, que realmente é algo muito complexo. Se você ainda não se inscreveu,
corre lá, faz a sua inscrição, o link está na bio, vai ser um evento muito legal, muito esclarecedor e um evento, pessoal, onde vocês vão sair de lá já qualificados para colocar tudo aquilo que aprenderam nas audiências trabalhistas, certo? Então se inscreve lá, dias 25, 27 e 29 de janeiro, o link está lá na bio, vocês têm um encontro aí marcado comigo, tá bom? As perguntas que não foram respondidas, pessoal, coloquem lá na caixinha de perguntas. Vou abrir a caixinha de perguntas e vou respondendo aí todas as perguntas, né, as dúvidas referentes à nossa aula de hoje, tá? Deixo aí o meu forte abraço, meu boa noite, muito obrigada pela participação e a gente se encontra aí durante a semana, tá bom? Beijo, tchau, tchau!